Olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Hoje, quinta-feira, 24 de agosto. Ao meu lado, Álvaro Damini. Boa noite, Janice Santos. Boa noite. Clima mais ameno nessa quinta-feira. Promete o fim de semana, diz que muito frio, 2 graus Verdade, de sábado vamos para nos domingo. preparar, né? Uma boa noite a toda a nossa audiência. A gente sempre faz questão de ressaltar a todos vocês que nos acompanham aí pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, quem está nos acompanhando pela Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e nesse momento também nas plataformas do Facebook e do YouTube. Falando em YouTube, a gente sempre convida as pessoas a se inscreverem no nosso canal, né, Janice? Verdade. Está crescendo lá devagarinho e nós estamos atingindo os nossos objetivos de acordo com aquilo que nós pretendíamos desde a abertura da Além MGTV. do que pretendíamos talvez. Isso mesmo. Porque estamos aí diante de um evento que nós vamos falar depois. E isso é um Falaremos convite. hoje no programa. Né? É um convite muito honroso para nós, tudo Que isso. bacana. Mas temos um outro assunto antes desse que é importante também. Muita gente não sabe, né, Janice? Muita gente não conhecia. Eu te confesso que já tinha ouvido falar, enfim, mas ontem, ao me deparar com uma publicação em rede social, me despertou a atenção e disse, olha, quem sabe a gente leva isso para o programa, porque é uma questão que mexe também com boa parte dos moradores aqui da cidade. As pessoas, quando elas pensam no local onde elas estão morando, em questão de segurança e tudo mais, tem a ver com esse assunto que nós vamos falar a partir de agora. E muitas pessoas nem sabem como que é o procedimento, se existe ou não um critério para isso, de quanto em quanto tempo é feito. Verdade. Por favor, apresente a nossa convidada. Apresenta a nossa convidada, que sem você saber já era minha amiga. É, isso mesmo. Que bacana. E está conosco hoje a Marta Tessaro, ela que é engenheira civil e ela é especialista em inspeção predial. Desses prédios que já existem, vocês aí, assim como eu, ficamos preocupados às vezes, se está tudo certo, se não corre risco de cair ou sofrer algum dano, é com ela esse assunto. Tudo bem? Bem-vinda, Marta, ao Contraponto, ao nosso Contraponto. Uma boa noite a todos os ouvintes, a todos os telespectadores e gratidão pelo convite. É uma honra muito grande poder estar aqui falando sobre inspeções prediais. Muito bem. Para a gente detalhar de cara, Marta, essa questão, como é que é a inspeção, né? E como é que vocês fazem, quais é que são as edificações que merecem essa atenção? Então, as edificações mais propícias para as inspeções, elas são edificações que possuem uma idade um pouco mais avançada. Vamos dizer assim, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor que a gente precisa fazer as manutenções, vamos falando desde o início, tá? Uhum. Do prédio novo em 5 anos, tá? Então, essas manutenções, elas têm que ser feitas. E quando está 5 anos, a gente faz, então, não tem uma obrigação, né, claro, né? A gente aqui em Passo Fundo, a gente não tem uma lei ainda, mas, então, os proprietários ou os síndicos não têm essa obrigação de fazer a inspeção. Mas essa inspeção, ela é feita, então, a partir de 5 anos de idade do empreendimento, ou então empreendimentos mais antigos, realmente. Assim, o pedido e é mais trabalhoso também essas inspeções em prédios mais antigos. Começa a surgir algum tipo de rachadura, alguma questão, cair um pouquinho o reboco, lá as pessoas começam a observar e aí tem que ficar atentas a essa questão. Exatamente, é bem isso que acontece. Ou é uma trinca ou uma rachadura que o pessoal que chama... São manifestações patológicas que chamam a atenção dos moradores, tá? Então, aí eles começam, porque sempre que aparece uma manifestação, a gente começa a abrir o olho, o pessoal começa a abrir o olho para ver se encontra mais. Porque se tem uma, vai ter mais. E daí, nesses momentos, é que o síndico, em reunião com todo mundo, eles optam por, então, chamar uma pessoa... que só pode fazer essas inspeções uma pessoa técnica, tá? Ou um engenheiro civil ou um arquiteto.
É uma espécie de um perito da obra. Exatamente. É tipo uma perícia que a gente faz na obra. Então, a gente começa do pavimento, do primeiro pavimento de baixo e vai até o telhado. Então, tudo é tirado foto, tudo a gente investiga, a gente detecta os problemas para depois, então... Por lei, existe um tempo X que o prédio fica garantido pela construtora. Eu acho que é 5 anos? Na verdade, sim. São 5 anos aqui que alguns elementos têm isso, tá? Não são todos, tem muitos que são 6 meses, conforme os sistemas, tá? Então, assim, ó, a construtora deixa de ter todas as obrigatoriedades do imóvel em 5 anos, conforme a lei, conforme o Código Civil. Mas também tem responsabilidades maiores. Tem a responsabilidade de estrutura, são 70 anos. Então, não são só... deu 5 anos, a construtora se redime de tudo. Não. Né? Então, como é que eu vou te dizer? Os locadores ou os proprietários dos imóveis, eles prendem mais a atenção antes dos 5 anos, porque é quando perde essa garantia da construtora. Exato. Para ver que existe essa credibilidade que é necessária quando você compra um imóvel, você contrata na planta aquela obra, e essa inspeção ela vem somente depois. Existem construtoras que ainda hoje, com tanto critério na construção, ainda negligenciam algumas etapas, colocando em risco a obra? Seja sincera, Marta. Ai, meu Deus. Assim, ó, eu trabalho com o sistema de gestão de qualidade já fazem 19 anos, tá? Amo a execução. A risada revelou alguma coisa. Acho que aí tem alguma Amo a execução e sou virginiana, tá? Então, eu sou muito detalhista, Então, a gente, quando visita algumas obras, sim, a gente vê que, assim, de cara, que foi um erro da construtora, ou que foi um erro de falta de manutenção. A gente que é especialista, a gente já tem isso, tá? Vamos dizer assim, ó, não é por, vamos dizer, eu vou fazer de propósito aquilo, tu entendeu? Mas muitas vezes, porque a engenharia sempre foi uma arte. Então, a gente veio com aquele fato de fazer, sabe? E a inspeção e o controle de qualidade começou mais em 90, sabe? Em 98, 2000, que começou, então, a entrar em um sistema de gestão de qualidade e as inspeções. Então, ali começou a pegar mais nas construtoras. Aí veio todos aqueles créditos da Caixa, né? Então, quando tu financia... Veio também opções de materiais de construção. Diferentes. Então, o pessoal foi tendo essa como é que eu vou dizer? Melhorando a mão de obra e os produtos, né? Então, para que isso acontecesse, mas... Com isso, você quer dizer que as obras anteriores a 90 correm um risco maior? Pode ser que sim. Pode ser que sim. E nesse aspecto, Marta, nessas inspeções que vocês realizam, quando identificam uma situação como essas, tem como fazer o conserto, aí o remendo, enfim, para evitar qualquer problema posterior? Sim, tem. A gente tem um reparo, porque daí a gente vai... a gente sempre diz que é uma consulta médica, né? Então, a gente vai até o edifício, vê o que o síndico tem para nos dizer e a gente começa a avaliar. Quando a gente começa a avaliar, a gente tem que dar um diagnóstico, né? Então, o que pode acontecer com isso? O que se continuar com esse fator, com essa manifestação, o que pode no futuro acarretar na edificação? Então, a gente põe numa tabela e detecta qual é o primeiro a ter a atenção, sabe? Que vai ser executado. Que vai ser executado. Então, assim, a gente começa desde vamos dizer assim, é um problema estrutural, vamos trabalhar no estrutural. Como é que eu vou te dizer? Eu sou mais precavida, tá? Então, eu trabalho com parcerias, tá? Porque eu sou muito boa em gestão de qualidade, em inspeção, essas coisas.
Mas vamos dizer assim, ó, no cálculo estrutural, eu sempre pego uma parceria para avaliar comigo. Então, sabe? Para dar mais segurança. Para dar mais segurança e ter mais certeza do que você está fazendo, né? Porque é de uma grande responsabilidade, né, Álvaro? Um edifício, ele coloca centenas de pessoas, cada apartamento. Você nunca sabe quantas pessoas estão habitando ali. Só para concluirmos aqui, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. É possível prever com muita antecedência esses edifícios que aparecem na televisão, que vêm a cair, que vêm a sofrer grandes danos? É possível prever através do quê? Qual é que é o indício para ficar atento? Assim, a gente teve vários casos ali de queda, mas eu particularmente digo que foi falta de experiência, vamos dizer assim, tá? Então, assim, porque assim, a gente teve um caso, eu não me lembro o nome do prédio, que caiu o prédio e matou a síndica, matou... Isso aí, os caras foram fazer a manutenção nos pilares de primeiro e não colocaram um escoramento, sabe? Então, é uma coisa meio que lógica, sabe? Eu, esses dias, passei por também a mesma situação, claro que bem menos, rompi pilar, e a gente fez escoramento em tudo, por mais que, sabe, até o engenheiro estrutural me disse, Marta, você está muito precavida. Eu digo, não importa, tu entendeu? Era um prédio de 11 andares e nós estávamos mexendo no primeiro. Na parte estrutural. Na parte estrutural. Então, a gente... E assim, e não tem como prever, não. Uma rachadura, quantos centímetros? O que seria o sinal de alerta para o morador? Sim. Aí, assim, isso são patologias que a gente tem que tomar uma ação, como é que eu vou dizer, uma ação rápida, tá? Então, tem infiltração que vem, que está fazendo bolor, e que está já levantando o reboco, tá? Ou está caindo pastilha da fachada, que isso é normal em empreendimentos novos também. Ou então, tu vai na garagem e tem uma água que está sempre por aí. Isso tudo acarreta problemas porque a água bate no concreto e penetra para dentro do ferro. E o ferro começa a tomar ação e ele vai se expandindo, porque ele quer se expandir, porque ele está em corrosão, e daí vai... Isso acontece quando não tem as inspeções. Isso aí. É um belíssimo assunto. A gente poderia explorar mais, né, Janice, mas em função do tempo aí, estás convidada a retornar aqui ao programa. Muito obrigada. E você disse que ela é tua amiga e eu durmo tranquilo e seguro porque ela é minha vizinha de edifício, viu, Janice? Eu não ia revelar, eu ia dizer que eu gostaria de ser vizinha da Marta, porque ele é seu vizinho. Então, muito bem, então. Marta, muito obrigado pela tua presença conosco. Imagina, tá? eu que sou grata. Estás convidada a retornar outras vezes para a gente falar sobre esses assuntos importantes da engenharia. Com certeza voltarei, Obrigada, prazer. Marta, prazer foi uma alegria mesmo. te reencontrar. Igualmente. Obrigada. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a FEITEC, que acontece em setembro aqui em Passo Fundo. Nós já voltamos. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.
conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos de volta com o contraponto desta quinta-feira. Janice ainda se recuperando dessa questão do susto aí, Janice. Não, a gente fala em susto, mas brincando, as construções aqui em Passo Fundo, elas são muito bem o bem detalhe dessa história toda é que eu não tenho uma vizinha como a Marta. Então eu mais tranquilo. Você está privilegiado na história. Morar com a subsíndica, que é engenheira civil, quer dizer, morar no mesmo prédio que ela, né? É muito bom. Muito bem, nós vamos falar sobre a FEITEC 2023, essa feira de tecnologia e inovação que acontece no próximo mês. Você antecipava, inclusive, para o nosso espectador, Janice, que nós faremos uma ampla cobertura lá da feira, estaremos em loco, inclusive fazendo transmissões de lá. E hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui no estúdio conosco o Evandro Silva, que é coordenador da feira, e também o Marcelo Battesini, que é coordenador da curadoria da FEITEC. Boa noite, muito obrigado pela presença, muito bem-vindos aqui à NGTV. Boa noite, Álvaro, boa noite, Janice, boa noite, Marcelo. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês e reencontrá-los, né? Que a vida é tão corrida que fazia muito tempo que eu não via ambos amigos tão queridos. Obrigado. Da mesma forma, muito feliz em te reencontrar. A essa etapa da feira, estamos há poucos dias, menos de um mês, hoje 24, Estamos há 20 dias. 20 dias. 20 dias. Quantos por cento da feira a gente já pode dizer que está fechado? Janice, que estão fechados? Eu te diria assim, nós estamos hoje com 90% da feira ok. Esses 90% envolve os estandes comercializados, envolve a nossa programação, porque vocês sabem que a FEITEC nós idealizamos ela com dois propósitos. A questão das empresas terem um ambiente para expor inovação, para falar de inovação, para respirar inovação. Nós vivemos num município que temos muitos ativos, muitas instituições que são muito respeitadas no meio, quando se fala em inovação. Mas também termos um espaço para trazermos, para levarmos conhecimento para as pessoas e para o público. Quando a gente fala público, público estudantil, empresarial, profissional liberal, uma vez que a inovação ela é transversal. Você hoje, aqui, nós estamos num estúdio extremamente falando sobre inovação. Vocês estão transmitindo via meios digitais. Nós falávamos antes aqui com o Marcelo de como a comunicação mudou através da inovação e da tecnologia. Então, no momento que nós temos uma programação voltada para a inovação, nós temos uma série de cuidados com quem vai vir falar, quem são os temas abordados, quais serão os palestrantes, e isso também estamos nos 90%. Qual que é esses 10%? Sempre nós temos uns ajustes de um stand, um compra um stand a mais, o outro quer trocar de local, então temos esses ajustes. E a programação é um palestrante que não vai poder ser o voo na quinta, vai ter que ser na sexta. Então, são os ajustes finais. Mais logística, interna Exatamente. E externa, ok. Álvaro, que responsabilidade falar em inovação em uma cidade de médio porte e com toda essa força que eles estão trazendo. E você sabe que eu fico muito feliz porque nós conhecemos tanto o Evandro como o Marcelo de longa data, né? Muitos anos, são nossos verdade. amigos, e quando a gente vê amigos pessoais à frente de um evento como esses, né?
nos orgulha, inclusive, né? Então, já parabenizar pela edição do ano passado, que foi um sucesso, e pela desse ano. Marcelo esteve conosco, inclusive, Evandro, há algum tempo atrás, e falava sobre a questão do trabalho todo. Como é uma feira de inovação, até as peças publicitárias, Marcelo, vocês pensaram justamente com esse conceito, né? Exatamente. Boa noite a todos os telespectadores, Janice, Álvaro, Evandro. Boa noite. Desde a concepção da feira, né, desde da questão criativa da feira, a comunicação em si, as peças publicitárias que veicularam e veiculam, vão veicular até o dia 16, em todas as mídias e plataformas dos veículos aqui de Passo Fundo, a gente já pensou numa série de situações criativas com a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, a gente sabe, é uma ferramenta que veio para ficar, e a gente pensou nessas questões de divulgação a partir da inteligência artificial, e foi um acerto muito grande da feira nesse sentido. Verdade. E olha como o Marcelo falando em inteligência artificial e eu ouvindo vocês, o ano passado, tu lembra, Marcelo, que o tema do momento da feira era o metaverso? Exatamente. Eu me lembro que quando a gente fez a concepção da feira, em um determinado momento, Janice Álvaro, alguém nos perguntou assim, mas ela vai ser anual? Ou, quem sabe, de 2 em 2 anos, né? E nós dissemos, não, eu acho que nós temos conteúdo para todo ano estarmos trocando. Mas não imaginávamos que era tão rápido, gente. Em setembro do ano passado, o tema era metaverso. Já se sabia da inteligência artificial, mas não se falava como se fala hoje. E hoje tudo é inteligência artificial. Era um dos assuntos mais comentados, os trends na época, era o metaverso. Verdade. Né? E a coisa acontece tão rápido que esse ano a gente já está falando em inteligência artificial, o metaverso ficou um pouquinho para trás nesse sentido, apesar de estar acompanhando também isso, mas como o Evandro falou, as coisas avançam numa velocidade muito grande. Muito grande. Possivelmente no próximo ano nós estaremos aqui nesse período conversando sobre alguma coisa diferente. Não tenho dúvida. É verdade. Bom, não vamos longe, nós falamos sobre internet, um grande movimento no Brasil, no mundo, com o 5G. Nós já temos modem 7G. Nós não conseguimos instalar o 5. Aí vai estar vindo o 6, mas o equipamento já tem para o 7. Quer dizer, é muito rápido, né, gente? E nessa questão, né, Evandro, especialmente de vocês que têm essa ligação maior até em função da feira, quando surge uma coisa muito inovadora, a gente pensa, acho que aqui nós atingimos o teto. Chegamos. Né? E sempre tem alguma coisa extra que acaba vindo. Mas o bacana da feira é que mistura, né, a tecnologia com pessoas. Porque você não consegue fazer nada sem pessoas. Nós nos tornamos especialistas em pessoas em meio à tecnologia. Enquanto vocês falavam aí, eu estava aqui pensando quantos patrocinadores, assim como no nosso programa, já estão abraçando a nossa ideia de estarmos lá presente, apesar de sermos ainda frágeis no sentido de novos no mercado, mas porque eles entendem a força da tecnologia e entendem que nós somos comunicadores que tratamos com pessoas. Tem alguém nos assistindo, não é simplesmente máquina. Eu concordo contigo e acho que Janice, é a grande questão. Muitas vezes as pessoas veem a tecnologia e alguns dizem assim, vai substituir as pessoas, nós corremos um grande risco, com certo receio. Eu acho que não. Eu acho que a questão é exatamente o que você falou, é entender que a tecnologia, seja em qualquer segmento, ela está a serviço das pessoas, para as pessoas. Nunca vai substituir isso. Na saúde, tem um braço robótico. Alguém criou e alguém opera. Então, alguém vai usar. E alguém vai utilizar. A comunicação. Mudou muito a comunicação do que era anos atrás, vocês oriundos, como a gente, do mercado, né? A velha guarda, né, mano? A velha guarda. Eu fico até meio com receio de falar assim. Também tenho até medo. Mas, né? Cá estamos, né? Cá estamos. Os meninos aqui também. Então, todo grupo aqui, todo grupo. Mudou, mas é pessoas para pessoas. E é essa a questão de entendimento e é o que faz a diferença, na minha percepção. Perfeito. Muito bem. Com relação a programação, Evandro, para as pessoas entenderem, né? Vai ter o espaço onde elas vão poder circular, conhecerem os estandes. O Marcelo falou da questão na oportunidade anterior que o Google vai estar, entre tantas outras empresas, né? Isso. Mas tem um ambiente de palestras também sobre inovação que agrega muito conteúdo também para aquilo que vocês pretendem. Sabe que aí tu aborda uma situação bem interessante que a gente comenta muito, eu e o Marcelo. Primeiro, quando você fala em eventos, Janice, de inovação, e nós temos grandes eventos no estado e fora do estado, todos têm a questão para uma forma de que foi criado o evento, as pessoas pagam para entrar. Então, acho que essa é a primeira questão. Nós estamos conseguindo, e isso só é possível através das empresas que entenderam isso, como tu comentaste, Ana, que as empresas entenderem, e elas aportam valores que permitam
que permitem que nós façamos uma feira como a FEITEC sem custo para as pessoas. Então, essa é a primeira questão. As pessoas acessam a feira, seja para visitar a feira, circular, ver os expositores, ter contato com as empresas, e também ao conteúdo, que são as palestras, também sem custo. Existe um acesso, a pessoa faz o cadastro para nós sabermos quantas pessoas são, quem era de Passo Fundo, quem era de Passo Fundo, enfim, mas sem a despesa. E a programação, a gente tomou cuidado de ser uma programação bem variada. Quando tu fala no Google, nós ficamos muito satisfeitos, porque o Google ele tem um cuidado com o uso da marca Google. Ou seja, aonde que a Google vai? A feira, que tipo de feira é? Será que é para nós estarmos ou não estarmos? Quando nós começamos a conversar com eles, eles fizeram uma série de questionamentos e uma análise. Quando a gente recebeu o retorno deles dizendo, ok, a feira de vocês faz sentido e nós queremos estar com a Google aí. A gente ficou muito satisfeitos. E eles vêm em 2 formatos. Eles vêm com um estúdio deles, um stand deles, para conversar com as pessoas, seja o meio privado, seja o meio público, seja com os estudantes, mostrando as ferramentas que o Google tem. Porque o Google hoje tem uma variedade de serviços, inclusive inteligência artificial, à disposição para os diversos segmentos. E eles vêm colaborando também através das palestras. Então nós teremos 2 momentos que eles vão estar no palco, falando, dividindo as experiências deles sobre Smart Cities, que é um tema bem interessante, e também com a questão das ferramentas que eles têm para a educação. Fantástico. O Evandro e o Marcelo também já tinham falado isso outra vez que esteve aqui. É uma assinatura. Google é uma assinatura, Álvaro. Jamais acredito que viriam se não tivesse esse peso, essa seriedade, esse comprometimento da parte de vocês. Desde já, parabéns por isso. Obrigado. E nós ficamos muito felizes com essa possibilidade de estarmos presentes numa feira que traz essa ideia de inovação que tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Sem dúvida. Que é uma possibilidade de falarmos de uma outra forma com as pessoas. Nós viemos de canais fechados de televisão, que deu muito certo naquele momento, mas a gente precisa acompanhar essa evolução. Tudo muda e se nós não acompanharmos isso, nós ficamos para trás. É verdade. O Marcelo contava na outra oportunidade, Evandro, sobre essa possibilidade de os alunos estarem ensinando os professores. Isso está valendo ainda? Sim. Nós começamos o ano passado e tivemos uma surpresa. Nós convidamos o Colégio IESTA de Marau, que eles tinham um projeto dos alunos. E eles vieram e a desenvoltura daqueles alunos, daqueles meninos, explicando num pitch, né, falando do que era o produto deles, nós temos que dar uma atenção um pouquinho maior. Chamamos as 3 redes, a rede privada dos nossos colégios particulares, a rede estadual, através da 7ª CRE, e a rede municipal, através da Secretaria de Educação. E aí desenvolvemos duas ações com eles. Uma é que os alunos vão poder vir até a FEITEC, e expor os seus trabalhos, das 3 redes. Então nós teremos um ambiente, um espaço com um stand para cada um, onde eles vão estar mostrando o que eles fizeram em aula. Isso eu acho que é muito legal e incentiva. Porque umas vezes, antes nós falávamos assim, as startups são de jovens. Hoje, meninos de 12, 13 anos, gente, eles têm ideias geniais e eles começam a colocar em prática. Serão as startups ali na frente. Então a gente vai atender esse público. E também a questão do distanciamento que existe em aula. Nós somos mais ou menos da mesma geração, vocês bem mais velhos que eu, e onde os alunos interagiam com os professores, mas era muito próximo a relação deles. Nós tínhamos com os professores. Hoje não. Hoje nós temos professores que têm um certo tempo de aula, de sala de aula, e os alunos são muito rápidos. Como que você prende a atenção do aluno? Como que você dialoga com ele? Como que você ensina ele, se ele pode pegar o Google e fazer uma pesquisa ali? Como é que faz isso? Vai dizer para não usar? Tu não consegue. Eu tenho um filho de 14 anos que, conforme um assunto para falar com ele, eu tenho que olhar antes de um Google, senão ele me dá uma aula. E isso a gente vai também debater dentro do Despertar. Sensacional, muito bom. Vocês têm eventos menores que antecedem a feira? Sim, nós temos, Álvaro e Janice, todos os anos os chamados Pockets da FEITEC, que são eventos, pequenos eventos, como o nome já diz, que antecedem a feira. Agora, na próxima terça-feira, no dia 29/8, às 18h30, já quero convidar o grande público aqui da NGTV e vocês também. Lá na UPF teremos um pocket com o Rafael Bechelin, da Meta4Gov. Ele vai falar sobre cidades inteligentes e futuro. Então, é um evento curto, mas é um evento muito interessante. Todos os pockets que a gente realiza antes da feira para trazer assuntos que estarão lá na feira com grande relevância. É isso, o Pocket, ele é como o Marcelo falou, nós criamos esses eventos menores que antecedem a feira, trazendo temas que vão ser debatidos na feira.
Então o público ele já começa a degustar, ele já começa a se envolver um pouco mais com a FEITEC, a oportunidade que nós temos de conversar com as empresas e eles entenderem o que vem pela frente. Então é um momento que vocês são nossos convidados, de nós estarmos confraternizando, conversando e falando sobre o que acontece daqui 15 dias. Arrisco dizer que a FEITEC é a nova Expo Inter Passo Fundense. Só porque estamos em clima de Expo Inter. Clima de Expo Inter. Mas adorei a ideia de vocês, parabéns, é lindo. Eu não fui do ano passado, esse ano deve ser incrível, nós estaremos lá com toda a nossa alegria, com nossa força, com a nossa vontade de fazer e entregarmos o nosso melhor. Nós que agradecemos, eu acho que vai ser uma parceria muito interessante, principalmente todos os veículos, nós nos relacionamos com vários, mas vocês têm essa questão da pegada digital. E isso eu acho que é muito legal. Vamos poder falar muito lá sobre feira, sobre o que vem pela frente, o que pode mudar mais ainda. Eu acho que nós teremos bons dias juntos lá. Só aproveitando, já que nós estamos já nesse clima pré-FEITEC, né, dizer mais uma vez para o nosso espectador, então, que nós estaremos com uma ampla cobertura de Lajeanense, com programação ao vivo durante o dia, e depois esses conteúdos eles serão reprisados à noite também, então para quem não tiver a oportunidade de nos acompanhar, e depois, obviamente, né, hoje com essa questão que os programas eles ficam disponíveis nas plataformas, então fica bem tranquilo. Obrigado pela presença de vocês, sucesso, né, nesse pré-evento, e mais ainda lá nós vamos ter a oportunidade de conversar muito sobre essas questões. Certeza, eu agradeço a vocês, Janice, Álvaro, Marcelo, que eu brinco com a Dani, esposa dele, eu estou ficando mais tempo com o Marcelo que contigo, nós só não dormimos juntos, mas... A convivência. A convivência. Obrigado, gente. Tá. Obrigada a vocês, nosso carinho e nossa gratidão imensa. Eu queria agradecer a vocês e também lembrar o público, queria deixar aqui as redes sociais, né, da FEITEC, FEITEC RS, para que todos possam acessar os conteúdos da feira, e o site www.feitec.com.br. Lá a gente tem a programação da feira, tem informações importantes, as datas, os horários, tudo lá no site da feira. Maravilha. Assim nós chegamos ao final do Contraponto dessa quinta-feira. Nós retornamos ao vivo amanhã, 19h30 da noite. Obrigado pela audiência e até lá. Boa noite.